como eu vinha pensando muito como falar isso, mas eu acho que o melhor jeito de se falar é sendo bem claro. O que é que eu quero falar? É que, na minha experiência, eu não tinha essa visão de lugar de fala. Eu acho que as pessoas pegaram esse termo e ridicularizaram muito. E às vezes não tem o mesmo significado. Mas eu senti isso quando eu trabalhava de Uber. Ou seja, eu trabalhei de Uber e eu recebia muito assédio, mas não de mulheres, de homossexuais. E aí eu fiquei assim. Eu recebi tanta assédio que eu cheguei em casa e perguntei às pessoas. Eu tava me sentindo incomodado. Eu disse, poxa, eu pareço gay? Será que eu pareço homossexual por eu receber tanta assédio? Então, assim, não quer dizer que é a mesma coisa, mas eu só me senti assim quando eu passei pela situação. Então, como o assunto é de mulher, eu fiz questão de trazer 3 mulheres, porque eu acho que não existe como você saber o que uma mulher passa se você não for uma mulher. O homem pode imaginar como é, mas ele não sabe de fato como é que é ser uma mulher e sofrer essas traumas que a mulher sofre desde de criança. E por isso também trouxe Ruth, que entende muito de criança e pode falar um pouquinho mais sobre isso também, Vanessa, né? Mas eu queria saber, na opinião de Leila, como é que tá, em que pé tá esse apoio ao combate à violência doméstica e à violência contra a mulher, na sua visão? É algo que é cultural, né? A gente vem tentando através, acho que hoje a gente tem um poder mais de fala, né? Tem voz, tem mais direitos, mas é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vê o quanto muitas mulheres que deveriam ter a sororidade, né, de se apoiarem, são as mulheres que são muito machistas, né? Que julgam, que muitas vezes apontam o dedo, que não dão um apoio necessário. Então, eu acho que é algo que com o tempo as coisas vão melhorando, mas é um trabalho de formiguinha. Eu digo que ser mulher é você acordar sabendo que você tem que estar com atenção, né? Atenção no sentido de a roupa que você vai vestir, né? A maneira como você se comporta, né? Porque tudo sempre vai ser culpa da mulher. Se ela é assediada é porque é culpa dela, se ela é violentada é porque a culpa é dela, e aí vai, né? Então a gente se sente muito naquele sentimento de medo, né? Assim, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de que a justiça não seja feita. Então, eu falo com muita propriedade por ser uma mulher jovem, tenho 36 anos, mas me sinto jovem, né? Mas eu vi violência na minha infância, eu sofri violência doméstica, então assim, eu falo com propriedade. O que é ser mulher, o que é ser vítima de violência doméstica, eu não falo pelo que eu vejo, falo pelo que eu vivi, pelo que eu senti. Né? Então, quando eu sofri violência doméstica, eu passei muitos anos para conseguir me libertar, porque para mim era um padrão normal, digamos assim. Eu sabia que aquilo não era normal, mas acaba que a gente não consegue sair da situação porque eu vi aquilo na infância. Então, era como se assim, não, todas as relações acontece isso, né? E até você ir nesse processo de libertação, graças a Deus é muita terapia, né? Terapia, ela já fala, é libertador, você liberta a dor, né? Então, assim, Uhum. a terapia me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento como mulher, de não permitir, muitas vezes, ser violentada, não só no sentido físico, mas psicológico, né? Tantos outros aspectos que a gente acaba sendo violentada, assediada. Então, acho que a gente precisa ter voz, né? E dar voz a mais mulheres, porque, como você disse, você falou perfeitamente. Não tem como você saber o que é ser mulher você não sendo. Nós, majoritariamente, o nosso público é feminino. Quem busca assistência social é majoritariamente um público feminino. Para tudo, acesso aos benefícios, aos programas sociais vinculados ao CAD único, né? Então, as mulheres procuram mais os Sim. serviços da assistência social. E com relação ao recorte, né, da violência, a gente tem mulheres que elas não têm renda, elas não têm emprego, a escolaridade também, infelizmente, é uma escolaridade mínima, né, baixa mesmo. Quando tem alguma escolaridade, mulheres com muitos filhos e mulheres negras, pardas. E esse é o público majoritário que procura os serviços da assistência social, mais especificamente esse recorte aí da violência. Entendi. Mulheres
com escolaridade baixa. Sim. Dependentes E financeiras. dependentes Então, elas não financeiras. conseguem muitas vezes sair desse ciclo justamente Isso. por essa falta da independência financeira, né? Torna-se Então uma elas não têm prisão, para né? quem recorrer. Sim. O papel da mulher na sociedade, na sua opinião, na sua visão, o papel da mulher na sociedade é decidido na infância? E como é que se dá, ao seu ver, essa sua vivência, a relação entre meninos e meninas na infância? Não deveria ser, né? A gente deveria. Esse papel deveria ser construído. No meu ponto de vista, ele deveria ser construído com as vivências mesmo. A criança ela vai crescendo e ela vai se identificando com o que ela realmente quer, com o que ela realmente gosta, e assim ela vai criando a sua perspectiva do futuro. Mas a gente sabe que nós pais colocamos muitas perspectivas em cima dos nossos filhos. Então, a gente a criança nasce, a gente já vai ser um doutor. A gente já começa a planejar a vida da criança completa ali para o sonho dos pais. Então, assim, muitos pais fazem com que os seus sonhos sobreponham os sonhos das crianças. E isso não só com relação à parte financeira, a parte profissional, mas em toda uma vivência. Então, assim, o pai é machista, o pai é super bruto. Aí ele nasce um menino lá e o pai, ele não tem, a criança vivencia a brutalidade desde criança. Nós somos produtos do meio. Exatamente, não tem como. E a criança, ela se baseia, a gente sabe que você mostrar para a criança que isso aqui é assim, e só falar é uma coisa. Agora, se você mostrar para a criança como é que ela vai aprender muito rápido. Então, elas aprendem pelo exemplo. Esponja, né? Exatamente. Então, o exemplo vem de casa. É o que elas têm para o dia a dia delas. Então, acho que a nossa vivência de pais em casa vai ser transformadora se a partir do momento que nós pais entendermos que os nossos filhos é a nossa base do futuro. Então, o que eu ensino para o meu filho hoje... eu tenho um menino. Então, eu ensino pro meu filho de uma forma que eu gostaria de ser tratada. E gostaria que ele tratasse a esposa dele. Então, ele é pequenininho, mas a partir do momento que ele é pequenininho, filha, aqui tá a vassoura. Porque não é só a mulher que varre a casa. Os homens também ajudam nos afazeres domésticos. Porque cria-se uma visão de que as mulheres que têm certas obrigações... Os nossos brinquedos, né, da nossa infância, da nossa geração, são dentro de casa. É boneca, é cozinha, é casinha, não sei o quê... E dos meninos, não. É carrinho, é avião, é pra fora de casa, Exatamente. né? Então começa daí. É verdade. A gente acha que não, mas isso já vai mexendo com o nosso... Daqui a pouco as mulheres acham que elas não conseguem fazer mais nada, não. Eu fui criada dentro de casa, a minha mãe só... Muitas, e principalmente essas mais vulneráveis, elas vêm... de uma sociedade onde elas não têm muitas oportunidades e elas acreditam que aquilo ali é o necessário, é só o que elas têm. Elas não têm uma outra visão de mundo. Primeiro eu queria falar da Fábrica de Sabores, que não faz só salgados, tá? Eles fazem também bolo, docinhos, como a gente tem aqui. Fiz questão de trazer... O que, Patrícia? Croissant doce, é uma delícia também. Eita. Fábrica de Salgados fica ali na Rua Coronel Ares Coelhos, Nova Descoberta, bem pertinho do posto de saúde. O telefone deles é 987-324868. Eles têm uma promoção que sem salgados fica R$ 49,99. Não é R$50, é R$ 49,99. 99, faz todo ano pra E vocês podem pedir pelo iFood ou pelo arroba que tá aí na descrição. E eu acho que, além de você falar o que é que ela passou para conseguir isso aí, mas o que é que ela passou também depois que ela conseguiu isso? Porque às vezes a gente acha que uma vitória, por si só, ela já finaliza a luta. Mas eu acho que às vezes é o começo de uma luta, né? Com A certeza. mulher votar, como é que os homens olhavam aquela mulher depois que ela votou? Quer ser, né? Quer ser Com mais do que a certeza, gente, ou quer com a mulher, certeza. né? Tem essa questão aí. Eu acho que isso se estende até hoje, né? O que vocês acham? E a mulher, ela sofre violência política. As mulheres que conseguem alcançar, né, que ainda proporcionalmente é muito baixo comparado a homens, né, ocupar cargos de representatividade, né, de poder, elas sofrem violência política. Porque um homem, ele, digamos, numa câmara, num parlamento, ele pode falar alto, se exaltar, e ele tá ali na postura de machão. E a mulher não. Se ela elevar um descontrolada. pouco, ela é histérica, ela é doida, louca, gasguita. Então, assim, até nisso, a gente tem que... Uma mulher, moldar, ela né? tem que
ter que, cada detalhe, a maneira que ela vai se vestir, a maneira que ela vai olhar, a maneira que ela vai se expressar. Então, é viver pisando em ovos para que você não seja julgada ou culpabilizada. Uhum. Ainda existem mulheres, né, que são remuneradas com valor menor do que homens, exercendo a mesma função, ainda a gente ainda tem esse quadro. Cursos na universidade que são majoritariamente masculinos, né, alguns também que são majoritariamente femininos, e se um homem vai cursar, também já há todo um preconceito, né, então são muitas as mudanças que precisam ainda ser feitas. Uhum. Entendi. Essa questão salarial, me desculpe a minha ignorância, é porque eu já até, acho que foi no podcast que quem veio aqui foi Marjorie, né? Anne Marjorie. E ela falou isso, só que eu não consigo compreender a explicação disso. Eu não sei se você consegue passar isso aí para mim. Da questão salarial, entende? Uhum. Porque, por exemplo, quando se fala de salários mais altos e baixos, essa questão eles falam, a pesquisa, não sei de onde é que tira isso, mas eles falam na mesma empresa ou em empresas equivalentes sendo diferentes. Como é que é essa questão? Acontece muito na questão, assim, de o cargo ser com o nome diferente, mas na prática a função é a mesma. Ah, entendi. Né? Agora que eu entendi. E aí é uma das formas de isso ser disfarçado, né? Maquiagem. Uma maquiagem, Maquiagem. né? Entendi, Isso. entendi. Faz dupla função, Dupla né? função, a polivalência já predomina, né? Na maioria dos nossos empregos, a gente acaba fazendo mais de uma coisa, Sempre. mas você é contratado para fazer uma só, Aham. né? E essa polivalência, ela Isso ela é tem bem muito mesmo. Isso tem muito mesmo. expressiva. Pronto, olha que uma pessoa entendida, né? Dá uma explicação, porque eu passei um ano para você me dar essa explicação e eu entender o que é. Mas faz total sentido isso aí, total sentido. Mas faz a maquiagem justamente pra não ficar claro, né? Pra burlar, demonstrar, né? Tipo, é porque você é mulher. Mas sempre Aham. tem. Aham. Sabe o quê? É que 13 anos depois dessa mulher, a Celina Guimarães, votar, as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil. Elas jogavam futebol e foram proibidas. Por mais de 40 anos, as mulheres brasileiras foram proibidas de jogar futebol. O veto começou em 1941, ou seja, 13 anos depois que a primeira mulher votou, na ditadura do Estado Novo, quando o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto-lei tirando às mulheres o direito de praticar esportes incompatíveis com as condições da sua natureza. Aí tá aí, ó. Isso é recortes de jornal da época, né? Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. E mulheres jogavam futebol à noite no fim da linha de Lourdes, que é um local lá, né? E os guardas prenderam as jogadoras e o treinador. Uma conseguiu escapar e se trancar dentro de casa. Meu Deus. Hoje a gente acha isso um absurdo, né? Mas na época era lei, né? Não eram pessoas que É um falavam. absurdo, mas ainda tem muito preconceito. Tem. Tem muito Se você preconceito. pega uma menina, né, digamos, que quer jogar futebol, uma criança, já Já é um absurdo pros meninos. é. E assim, e as festas também, as temáticas. Eu fui teve uma festa esse ano ainda, que a temática era de jogo de futebol. E era uma menina. Então, assim, para muitos é muito diferente. Poxa, uma menina escolheu o tema de futebol, que geralmente é um marco. Todos os meninos querem o tema de futebol. É. Ou já escolheram futebol alguma vez no decorrer da sua vida. Uma mulher é muito raro. Mas hoje em dia tá tendo essas escolinhas de futebol. Aqui em Natal Pois tem. é, eu E tem vejo bastante muito. mulheres que já se inscrevem, que fazem. Então, assim, acho que tá tendo uma nova visão com relação a esses esportes, né? Uhum. Que se diziam tão masculinos que hoje as mulheres praticam de forma normal. Exatamente. Que é um retrocesso, ou seja, a mulher conseguiu uma coisa tão aguardada que era o voto, e logo em seguida voltou a ser cerceada do seu direito de praticar até esporte, né? Ou seja, nem sempre a luta vai ser sempre vitória, mas haverá algumas derrotas que A servirão mulher não para tem o direito de se divorciar. se divorciar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, imagina. É, Meu Deus. isso é de ter conta verdade. em banco, de Pois ter um é. cartão de É mesmo, crédito. não podia ter Quantas conta em coisas banco. foram conquistadas? A gente
às vezes nem para pra pensar e dá o valor que realmente merece, né? Cada Pra conquista que a isso. gente adquiriu durante todo esse tempo. É. A gente nem pensa, tipo, pra gente que já vive o dia de hoje, é algo tão normal, mas a gente não sabe o que é que as pessoas passaram para que isso realmente fosse possível, né? Para que a gente pudesse estar vivendo isso hoje. Empreender, uma mulher empreender, meu Deus, mulheres empreendedoras hoje em dia é um marco, eu acho massa. A voz, quando você vai no Teatro Alberto Maranhão, várias mulheres falando sobre as suas vivências como empreendedoras, que é muito difícil, porque, querendo ou não, você às vezes está à frente de homens, você está dando voz a questões que os homens ainda têm aqueles preconceitos. Ah, ela que tá mandando em mim. Essa tem, e dependendo do homem, não quer que você mande. Evento que foi justamente sobre empreendedorismo feminino, né? E foi muito legal, em diversas palestras. E uma palestrante falou, deu um exemplo bem simples, mas que é você como empresária, né? Nós que somos empresárias, a gente tem que ter network, né? Tem que conversar. Então, às vezes você tá ali, aí ela deu o exemplo. Se chega uma empresária, você, e convida ele, certo? Para tomar um café. Pronto. Na cabeça dele, homem, não vou generalizar, mas, né, Muitas grande das maioria vezes. vai dizer, eita, será que fulano é solteira? Será que ela tá querendo alguma coisa comigo? Será que ela tá entendendo? Então, na cabeça do homem já passa muita coisa. E porque se ele marcasse com outro homem, não teria nada disso, né? Seria uma conversa de trabalho. Então, por que não, né? É raro, mas Então, assim, acontece a gente, sempre. como mulher, a gente raro, tem mas que, acontece sempre. tem que se pôr muito, sabe assim? Se Que às vezes policiando você não sempre. pode ser simpática. Eu já passei muito por isso. Aham. Porque eu sou uma pessoa muito simpática. Eu vivo mostrando meus dentes. Então, assim, o povo acha que você sorri, você é simpática porque você tá dando bola. E não. É verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra É coisa. verdade. Eu digo assim, é verdade, porque lá em casa, agora eu tenho minha mulher, que é Patrícia, tenho a minha de 13 anos e tenho agora de 6 meses. Eu Você tinha uma que gata lute. também, que era feminina. Quer dizer, eu estou cheio de mulher. Mas eu vejo muito o comportamento da minha esposa. Ela tem um cuidado excessivo, ao meu ver, porque a visão de mundo que ela tem é muito essa do que vocês estão passando aqui. Quer dizer, por mim, minha filha de 13 anos, ela iria para escola só e voltava. Só que ela diz, Deus me livre, se acontecer isso, aí é uma briga, questão de separação. Casa, depois que a gente cresceu, né? A gente vai, eu conversando com minha irmã e com algumas amigas, a gente começou, eu disse, Raquel, acontecia isso com você? Ela disse, acontecia comigo. Quando a gente era criança, de a gente não abusos, tinha né? coragem de conversar, tinha medo daquela conversa ser vista com outros olhos e o nosso pai brigar. Mas a gente passava por abuso com os amigos dos nossos pais dentro da nossa própria casa. Isso. E a gente, tipo, deixava passar porque a gente não entendia nem que aquilo ali era um abuso. Só veio saber depois de grande, Só né? pra eu saber depois. Eu digo, gente, a gente tem uns traumas que a gente não entende, mas que vem da nossa E por infância. isso é tão importante, como ela estava falando, as campanhas, né, de conscientização. Muitas vezes uma mulher, ela nem sabe que ela é vítima de diversos tipos de violência, né? Para ela aquilo é comum. Para ela, o marido dizer que ela não pode usar aquela roupa, ou não pode sair, ou não pode não trabalhar, é uma forma de cuidar. Porque o abuso é assim que acontece, né? O homem, muitas vezes, ele quer se colocar no papel de como se, não, eu estou lhe protegendo. E, na verdade, ele está sendo o abusador. E falando em campanha, tem a campanha do Agosto Lilás, que é todo voltado para essa questão do combate à violência, né, contra a mulher, especificamente. E aí é um mês onde a maioria dos municípios se organiza para divulgar os canais de denúncia, os equipamentos de proteção, telefones para suporte, né, de situações de violência. Então, é um mês onde as ações elas são realmente focadas nessa divulgação de informações. Um trabalho bem maciço de socioeducação para que a informação chegue aos lares, né? Porque entendia-se no passado que aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, era uma questão bem privada. Mas há um momento em que o poder público ele precisa reconhecer quando um fenômeno ele não mais ele cabe à esfera privada. Ele é necessário que existam intervenções estatais eficazes para que esse fenômeno ele não se alastre, né? E existem situações, por exemplo, que uma mulher ela não vai poder acionar a polícia, porque o território onde ela mora
está dominado por uma facção. Isso. Como já aconteceu, né, comigo nos meus atendimentos. Então, ela não vai poder acionar a polícia. Mas o CRAS pode entrar Aí nessa na situação... comunidade, entendeu? Pode entrar, né? Tem a permissão, né, para entrar. E aí é muito complexo lidar com isso, porque não tem a polícia lá para poder fazer as intervenções, mas aí a gente tem que ter todo um manejo da situação e muitas vezes, né, há risco para nós intervir nessas situações, mas muitas das vezes também essas notícias de violência não chegam pela própria vítima. Chega por um filho, chega por uma mãe, por um vizinho, né? É mais provável que a notícia seja por outra pessoa. Realmente, eu passava em frente ao CRAS e não sabia exatamente o que era. Sim, as pessoas acham que o CRAS é mais para atualizar o cadastro único. Isso. Acha que CRAS e cadastro único é a mesma coisa. Não é. São dois serviços que funcionam no mesmo prédio. Existe a equipe de PAIF, que é o serviço obrigatório que os CRAS têm que executar, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. E dentro dos CRAs, muitas vezes os municípios se organizam para deixar um entrevistador do cadastro único lá para ficar mais fácil o acesso das famílias. Mas cadastro único é uma coisa, né? E o CRAs é outra. Então são duas equipes diferentes. O tempo corre, o tempo ruge, como diria a novela, né? Mas eu vou pedir para Cardozinho colocar a próxima imagem, só para a gente ter uma base aqui, ó, que essa aí foi uma pesquisa encomendada pelo Senado, Data Senado, que aponta que 3 em cada 10 mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica, tá? Aí passa pro próximo slide, Cardozinho. Isso aí é o que essas mulheres procuram, né? As vítimas de agressão, eles recorrem a quem, né? Para ajuda. A gente vê que tem algumas que não fizeram nada, mas a gente vê que são dois gráficos aí, né? 2013 e 2023. 10 anos de diferença, diminuiu as pessoas que não faziam nada, né? As pessoas que procuram a família aumentou consideravelmente, né? Procura ajuda de amigo também. Denúncia na delegacia não aumentou tanto quanto as outras. Porém, ali, ó, o que me chamou muita atenção, igreja. O pessoal procura muita igreja. E a gente sabe que nem sempre aquela entidade religiosa está preparada para dar o melhor conselho, né? Exatamente. A gente tem que saber desvincular a religião, né, da lei, né, do que é correto. Eu sou evangélica. Uhum. E a gente cresce no entendimento de que o casamento ele é para sempre. Uhum. Então, assim, muitas mulheres, eu digo porque na minha família teve casos de agressão e que as mulheres não podiam se separar do marido e nessa situação porque elas eram evangélicas e elas tinham medo de ir pro inferno. Porque iam deixar o marido e ia descumprir uma lei bíblica de permanecer com o marido dela até o final. Vendo, né, esse aumento significativo, a gente vê que é muito comum. Eu acho que deveriam fazer cursos, né? Ter cursos, ter mais campanhas dentro da igreja em relação a isso, que é um agente muito importante na comunidade. Sim, demais. Né? É um ponto de segurança para muitas pessoas, né? Um porto seguro, assim como a família, como, enfim. A igreja, né? ela entra mais no núcleo do que o próprio CRAS, do que o próprio agente de saúde, né? Verdade. E as pessoas, assim, elas pegam a Bíblia e vê as partes que lhe convém, né? Mas a Bíblia fala que os homens, eles têm que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Sim. Você sabe como Cristo amou a igreja? Morreu. Ele se doou. Ele morreu em nosso lugar. Então, assim, isso é o mínimo que a Bíblia fala que o homem deveria fazer para uma mulher. Então, não estou dizendo que vai ter que se matar, mas está dizendo que você deve dar o melhor. Sim. Qual é o seu melhor? X. Então, você tem que dar o seu melhor para essa mulher, para sua família, para sua casa. E não pegar só aquelas partes lá que submissão e não sei o quê. Tá entendendo? Não é só isso. É todo um contexto. Mas as pessoas só pegam frases específicas e usam a seu favor. Não, eu tava no Pirangi Villas, que é um condomínio que tem ali na rua principal de Pirangi, né? Praia de Pirangi. E tava lá com amigos, todo mundo feliz, aproveitando. Aí foi passar o bloco de Ricardo Chaves, né? Eu disse, vamos lá pra fora pra gente poder ver o bloco passando. E a gente, assim, foi feito. Ficamos na calçada. Tinha acabado de passar o bloco, foi quando eu comecei a ver uma discussão, né? Entre um homem e algumas mulheres.
E eu comentei com minha amiga, eu disse, eita, olha ali, tá tendo alguma confusão, não sei o quê. A gente ficou observando. E foi quando eu vi a cena que ele deu, né, uma mãozada, assim, na cara da mulher, que até então eu não sabia que era a filha. E foi quando eu fui lá pra falar, né, ei, você não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia. Aí no lugar dele falar, não se meta, né, ou qualquer outra coisa, ele veio bater em mim, veio me agredir e agredir minha amiga. Gente, eu quando andava de ônibus, eu não sei te dizer, por Deus, quantas vezes a gente foi abusada dentro de ônibus. Cara, E a gente nem tinha falou, né? medo, a gente tinha medo de Importunação falar, sexual, né? de comunicar, porque a gente não sabia se aquele cara ali, ou ele ia fugir, ou ele ia bater na gente. Fala no microfone. É verdade. Ou ele ia fugir, ou ele ia bater na gente, e a gente ficava sem saber como reagir no ônibus. E muitas vezes, o que aconteceu? Que eu falei, que eu me pronunciei, as pessoas não fizeram nada para me ajudar. Entendeu? Então, assim, as outras pessoas, eu pensei o quê? Eu digo, sempre acontecia e eu ficava calada. Certo dia, eu peguei e me manifestei. Eu digo, não é possível que alguém vai aqui tomar minhas dores também para me ajudar. Ninguém se manifestou. Ficou eu lá, dizendo, e ele dizendo que não, e eu Você dizendo que era sim. louca, no caso. Eu era doida. É. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei, digo, não adianta. Numa situação dessa, eu me manifestar, porque eu não tive ajuda naquele momento. Eu fiquei lá, todo mundo olhando, presenciando a cena. Muita gente viu o que tinha acontecido, e as pessoas não me Ainda tem ajudaram. um pouquinho de tempo? Pode falar. Eu vi até um documentário que é muito legal, né? Quem tiver acesso no Netflix, eu vi esse final de semana, que é Você Não Está Sozinha, que é sobre aquele caso que aconteceu lá na Espanha, que foi um divisor de águas na questão, né, da justiça sobre violência contra a mulher, que foi uma moça que ela foi estuprada por 5 rapazes, né? Então, assim, eles tiveram uma pena muito baixa depois de muita coisa e depois foi revogado aquilo tudo e conseguiram uma pena maior, no sentido que, assim, ela ficou tão em choque na hora que ela só fechou o olho e não tinha reação. Então, para muitos, por ela não ter dito pare ou não, ela estava de forma Aceitando. aceitando, consentindo, né? Então, assim, o caso agora recente de Daniel Alves, né? Então, a gente vê o quanto o Brasil ainda tem muito a evoluir nesse sentido que outros países, né? Já tem mas lá nessa série, nesse documentário, mostra que só foi feito essa reviravolta de aumentar a pena deles por conta da pressão pública das mulheres que foram para a rua, que fizeram protesto, né? Então, assim, o quanto é importante a gente estar e permanecer unidas, não só a gente como mulher, mas os homens, porque você tem uma filha mulher, você tem uma mãe, tem uma esposa. Então, quando a gente fala sobre o direito da mulher, a violência contra a mulher não é um assunto de mulher para mulher, é um assunto de mulher para toda a sociedade.